não mostra que ele está disposto a isso. A nota do Pedro, primeiro, quando ele chega e diz que na conversa com os companheiros ele ficou muito chateado por causa do vazamento de uma possibilidade de negociação, ele é impreciso, porque se a gente volta à entrevista concedida pelo Felipe Luiz, o Felipe Luiz, em alguns instantes, em alguns momentos da entrevista, disse o seguinte: são semanas em que a gente está conversando, não foi de agora, isso já vem acontecendo há algum tempo. E há uma palavra empregada pelo Felipe Luiz em relação ao comportamento do Pedro, que essa é uma das palavras que mais desestabiliza o ser humano em qualquer situação. Lá pelo meio da entrevista, o Felipe Luiz diz assim: e tinha uns momentos em que ele era debochado. Nenhum ser humano suporta deboche. Ninguém suporta deboche. O deboche é algo que te desqualifica, porque, especialmente num trabalho de grupo. Todos nós aqui convivemos em grupo, Fernando, como jogador. O deboche, ele dá essa sensação de que você pode trabalhar mais, mas você não quer. Não, e você também. Debochando, você está desautorizando aquela pessoa e está dizendo para o restante do grupo: ô bando de mané, vocês estão acreditando no que esse cara está falando? É isso que o deboche gera. Essa palavra foi pouco explorada em relação à entrevista do Felipe Luiz. A nota, inclusive lida ontem neste Seleção, ela me surpreendeu por não haver, como bem observou a Ana, um exercício de humildade. Qual é o exercício de humildade? O exercício de humildade é, primeiro, pega a entrevista que o técnico deu, né? Quem o assessora, as pessoas que estão ali com ele, disseca a entrevista. Quando for falar com os jogadores, fala com os jogadores, são seus companheiros de trabalho, e entende que cometeu algo que pode ter decepcionado os companheiros de trabalho. Então, galera, sei que vocês aqui, enfim, vocês me conhecem, pisei na bola, coisa e tal. Aí ele vai para cima do técnico. Por isso que hoje ele não está relacionado, não surpreende, porque a situação no momento, ela tem uma interrogação a acompanhá-la. Porque eu vou lá, não peço desculpa aos que trabalham comigo, né? Poxa, fui lá, falei, expliquei, que não é verdadeiro, 100% verdadeiro, que essa indolência nos treinamentos está diretamente ligada ao vazamento. Ela é anterior, e aí a gente que circula, apura, meio do futebol, o Dorival falou lá atrás, o Rogério Ceni falou lá atrás, Davi o São Luiz Paulo falou lá falou lá atrás. Enfim, então, ela não está condicionada apenas a um vazamento de uma apuração precisa e jornalística feita pelo Mauro César Pereira. Pois bem, então vai lá e diz para os jogadores: vacilei com vocês, coisa e tal, não sei o quê. E a outra é a seguinte: eu tenho que conversar com o treinador. Porque concordo que o José Boto, até esse instante, esse não é o papel que se espera de quem é o executivo de futebol. Tá? Mas isso é um mundo que a gente entende como ele deveria funcionar. Quem foi lá e falou foi o Felipe Luiz, respaldado pela direção do clube, e penso eu, gostaria de ouvir do Praz, também sabendo que não iria contrariar os jogadores. Porque você só toma esse tipo de atitude que o Felipe Luiz tomou, não é só porque a diretoria te legitima, é porque o grupo também diz: olha, tá tudo bem, beleza, pode ir. Para chegar nisso, Paulo, ele tinha que estar olhando para os jogadores já olhando para o Felipe. E aí, Felipe? Tu não vai fazer nada, cara? Tu não vai... Mas a informação, a apuração do Caimota é exatamente essa, e de todos os setoristas do GE. Então, foram ouvidas várias pessoas, incluindo os jogadores. Então, o desconforto também, segundo esses relatos, partiam de alguns... Porque os caras estão ali treinando num alto nível, né? Para virar titular, para atender essa nova demanda de São trabalho. São muito bem remunerados. As condições são as melhores possíveis. Não, e o Felipe, ele tem um jeito de trabalhar, ele é um treinador de intensidade. Eles vieram do Mundial com essa pegada ainda mais amadurecida de um time intenso, que marca... Quando eu fiz o jogo agora contra o São Paulo, né? Quando nos 10 primeiros minutos de jogo, eu olhei pro lado pro Vilani e falei assim: o Pedro não joga nesse time tão cedo.
Porque, assim, é um ataque completamente intenso, móvel, fisicamente importante para o time. Então, você está lá buscando os principais índices de velocidade, de deslocamento, de intensidade, de aceleração. E aí, o seu principal atleta, né? O principal camisa 9 do Brasil não está respondendo e se acha no direito de ironizar o que está acontecendo no trabalho. É aquilo. A gente tem dias que a gente está péssimo, né? Gente, assim... Todos nós, assim, tem dias que eu também causa problemas. Só que, assim, eu tenho a humildade de falar assim, então, eu dependo do que acontece no final do mês, que cai na minha conta. Então, eu acho que às vezes falta um pouco essa noção de que você não está acima de tudo. Exatamente. Não, eu estou acima do treinador, eu sou o camisa 9 do Flamengo, eu sou o camisa 9 desejado pela seleção brasileira. Eu acho que às vezes falta esse exercício de falar assim, então, agora esse time está jogando sem mim. E essa sensação que dá o Flamengo toda semana. O Flamengo do Felipe Luiz hoje não precisa do Pedro. E aí, só para concluir, ele fala com os jogadores. Ok. Né? Não pediu desculpa, mas enfim, conversou com os jogadores. Mas e o chefe? Ele não conversa com o chefe? Ele entende que a conversa com os jogadores é suficiente para ele ser reintegrado e ser relacionado? Não é, né? Você tem que chegar e falar assim, ô Felipe, 10 minutos na sala ali, podemos conversar? Não precisa ter mais ninguém na sala. Então, até agora isso não aconteceu. Mas para acontecer isso, primeiro tu tem que entender e aceitar que, que tá errado. Acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. Então. E ele até, de repente, no íntimo dele, ele sabe que errou, mas... Porque, assim, ele não... Na nota dele, em momento nenhum, ele contesta as declarações do Felipe. Ele não fala sobre o... Não, ele só diz que foram violentas. Ele só diz que não precisava expor. Mas ele não diz que não é verdade. Né? E aí, voltando para uma parte tática, né? Porque muito se falou da declaração desse vazamento do diretor, que foi lá para o começo de julho, né? Aí a gente começa a fazer a cronologia. Muita gente fala, mas o cara treinou mal uma semana. Não, provavelmente não foi. Por quê? O Boto já tem essa situação da negociação do Pedro 2 semanas antes, praticamente. E para ele ter essa decisão e ter esse vazamento, tem que ter sido uma coisa anterior ainda. Então, assim, teve uma situação anterior que gerou o vazamento e depois mais 2 semanas para isso aqui. E aí a primeira coisa que se falava era da parte tática, né? Que o Pedro não cumpria as funções, que era praticamente sem a bola. Aí algumas pessoas falam, mas o atacante tem que fazer gol. O Pedro tem que fazer gol, bota o Pedro que ele faz gol. Fala isso pro Harry Kane. Aí eu vou usar esse exemplo. Pedro na final de domingo. Fala isso pro Harry Kane. A gente tá com a Copa do Mundo de Clubes muito fresca na nossa memória, né? Eu vou usar 2 exemplos, de um jogador com característica diferente e outro com uma característica similar. Dembélé é uma característica diferente, mas é um atacante. 35 gols na temporada. E marcou que nem um condenado. Com 2 a menos, o PSG foi pra cima e fez aí o gol. Mas a característica do Dembélé é diferente. Harry Kane. Levou 40, um cartão amarelo 41 gols. 41 gols no Ayrton Lucas. E aí depois tem uma jogada que ele volta, não me lembro se é contra o Real Madrid, que ele diz pro zagueiro não sair, que ele vai na cobertura, ele dá um carrinho, dá outro carrinho. Então, assim, não é porque o Felipe Luiz está tendo uma ideia maluca. Não, isso é o futebol de hoje. Não tem mais essa, não. Deixa ele lá que ele vai fazer 30 gols. Beleza, a que custo? Porque para ele fazer 30 gols, o cara do lado vai ter que fazer uma função dupla. E aí vai ser prejudicado, e vai tomar quantos gols lá atrás, vai recuperar quantas bolas. Então, assim, é muito mais amplo. Então, não está ligado só a essa última semana.